que tem o conhecimento. Qual é a sua leitura que você faz dos jovens hoje em tecnologia e o verdadeiro conhecimento? O que você percebe? É quando você sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, eu sou leigo em mecânica. Okay. Então eu tenho a informação sobre o motor. Perfeito. Mas quem tem o conhecimento é o mecânico. Perfeito. Agora, ainda nesse primeiro ponto, está faltando o terceiro elemento, que é a sabedoria. É quando você não tem apenas a informação e o conhecimento, mas você tem a sabedoria de Deus para saber como usar aquilo. Num segundo momento, número 2, o grande problema que eu vejo hoje, você falou de tecnologia, é que os jovens não são tábula rasa. Quando eles vêm para a sala de aula, eles não vêm com uma cabeça pronta para receber informação. Ele já traz uma informação prévia que muitas vezes é suja, é inócua, é vendida, é errada. Vou dar um exemplo. Hoje, o grande problema do Brasil não é a falta de cultura, é o excesso de cultura inútil. Porque, principalmente, as mídias sociais têm colocado nos jovens muita cultura inútil. Dou um exemplo. Muitos jovens não sabem, nem vou falar de Bíblia, vou falar de história do Brasil. Okay. Ele não sabe o que foi o AI-5, nem quem foi Getúlio Vargas. Mas ele sabe todos os nomes dos personagens de Game of Thrones, que é cultura inútil. Ele não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas ele sabe o nome. Exatamente. Mas é verdade. E o que acontece? Não estou falando agora que você não possa assistir Game of Thrones, não é esse o ponto. Não, perfeito, tanto é que eu citei aqui. A questão não é se você pode ou não comer chocolate. É se você está usando chocolate no lugar de arroz, feijão e salada. Perfeito. Você comer um pouquinho de chocolate depois numa sobremesa, tudo bem, meu amigo. Agora você substituir arroz e feijão por chocolate, você em pouco tempo vai estar diabético e no hospital. Então o problema dessa cultura inútil é que ela está tomando o lugar do arroz com feijão, da cultura verdadeiramente útil. E aí o que acontece? Quando o jovem chega hoje em sala de aula, a minha tarefa é mais do que dar conhecimento para ele. A minha tarefa é convencê-lo a tirar da sua mente a cultura inútil para colocar algo que presta. Conhece aquele programa Acumuladores? Pessoas que têm um distúrbio emocional, que ele vai colocando um monte de lixo em casa, e o grande desafio do psicólogo é convencê-lo a tirar aquele lixo para poder limpar a casa. Esse é o problema do professor hoje. Ele não pode só chegar e colocar conhecimento, ele tem que convencer o jovem a eliminar um pouco de conhecimento inútil para que sobre espaço na mente para que ele receba coisas boas. Porque, infelizmente, vivemos um mundo de PhDs em nulidade, em porcaria. Pessoas que, assim como eu conheço de arqueologia, eles conhecem tudo sobre coisas que não ajudam nada, nem espiritualmente, nem socialmente a vida dele. Nossa, que perfeito. Gente, é uma live rápida. Eu queria fazer já a última pergunta em que você possa abranger. O seu raio de influência no Brasil se deu a partir de entrevistas nacionais como Jô Soares, em outros lugares, ou você sempre foi uma pessoa influente nesse meio, convidada para dar palestras? Como é que o povo tem essa curiosidade de saber? E como foi essa experiência? Porque eu também vi parte da entrevista e eu vi que o Jô Soares ficou assim, de uma certa forma, muito admirado. Principalmente quando falava de Jesus, né? Eles não têm aquela ideia de que existem pessoas que dominam de forma assim nostálgica, de forma assim encantadora sobre Jesus. E ele, quando estava ali diante de você, eu vi realmente o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Como é que foi essa experiência e a partir disso, o que aconteceu no Brasil? O programa do Jô foi um divisor d'águas, realmente. Antes disso eu pregava já, sempre dava palestras em universidades, mas num ciclo menor. Um belo dia, eu falava em sala de aulas assim, eu vejo pessoas indo ao Jô Soares para falar de urinoterapia. Eu queria ver um cristão ir lá falando das coisas que nós acreditamos. E um dos jovens mandou um release a meu respeito para eles lá. Eles chamaram e eu dei uma entrevista. 2 anos depois, chamaram de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Analisando a fala do nosso amigo aí, o Sábio, o nosso amigo Sábio, né? E toda vez aonde ele se apresenta, eu não sou seguidor dele não, mas eu, às vezes, acaba caindo nesse algoritmo, né? Então, aí aparece a sabedoria desse senhor, o Sábio. E ele, como sábio, ele coloca uma situação estranha a mim, que ele fala sobre os jovens e a cultura inútil. Ele se refere a um filme que retrata a história da humanidade. Na cabeça dele, aquele filme é um filme de ficção, porque fala de dragão, que fala... Tudo para ele ali é ficção. Como ele é uma pessoa sábia, conforme vocês viram no vídeo, eu vim trazer aqui uma característica, né? Por exemplo,
Jesus falou assim, está em Lucas 8,17, eu deixei aí para todos analisar. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Por todos. Então, esse meu jovem amigo aí, ele diz o seguinte, que é os ensinamentos da cultura inútil. Então, tudo para ele é inútil. E me chama muita atenção que toda vez que alguém vai no Jô Soares, faz fama. Passou no Jô Soares, faz fama, vira celebridade. E ele é um cara das celebridades. Mas ele falar com tanta propriedade da educação é complicado. Eu acho que ele deveria voltar lá, na sua grade, e tentar entender o conceito da chamada didática. Eu acho que ele não entende o conceito da didática. Porque o que me chama a atenção de novo, que eu já ouvi dele, ele falar assim, que os alunos é igual papagaio, só repete. Ué, mas pelo que eu sei, Paulo Freire era um crítico a essa tendência bancária, onde a pessoa só deposita o conhecimento, mais nada. E como ele é intitulado sábio, ele deveria saber dessas coisas, porque ele é professor, né? Agora não sei, ele é professor de teologia, ele é professor de vários fatos, parece que ele descobriu a roda. Eu fico assim impressionado. E o entrevistador fica assim maravilhado. Eu fico assim, ele fica estarrecido, parece que ele está com Cristo, um dos seus discípulos na terra. E isso é a seita cristã, né? A seita cristã é assim. Tu pode ver que lá atrás é um fundo de uma seita, infelizmente denominada cristã. E mistura a educação propriamente dita e as suas pedagogias e as suas tendências com a religião. Então a cabeça da pessoa dá um nó. Então eu tenho pena dessas pessoas que não conseguem entender o que significa a pedagogia e o principal, o que é didática. Vou debater aqui resumidamente do que eu aprendi até agora no meu humilde ensino EAD, estudo à distância. Mas esse meu EAD vai dizer o quê? Que esse professor é superior a mim? Não. Porque esse professor ele tem que entender o seguinte, o EAD ele tem uma característica interessante. Eu não preciso estar na sala de aula, mas eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, eu tenho que futucar, eu tenho que investigar. Isso é que é a importância do EAD. E dá a oportunidade de eu poder classificar e poder entender melhor o ambiente educacional do Brasil, que é um dos piores. Aí a linha conservadora, que também critica muito essa metodologia de ensino, e essa metodologia de ensino é conservadora. Interessante isso. Mas o sábio que acabou de falar aí, ele coloca isso com bastante propriedade. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai influenciar aqueles homens. O Espírito Santo, de novo, ele usa a religião. E diz o seguinte, né? Então nós não temos responsabilidade daquilo que nós falamos. O Espírito Santo é que vai operar em pleno século XXI. Então a seita cristã com seus mitos, interessante, né? A seita cristã com seus mitos cria fantasias, cria ideologias. Mas isso tudo, se você analisar cientificamente a pedagogia, a didática e as tendências pedagógicas, que eu vou falar mais à frente, a gente vai chegar a uma conclusão. Tem muito sábio e pouca gente inteligente nesse país. Vamos lá. Então, através do EAD, o qual eu estou fazendo, eu entrei numa grade, ou num módulo, ou num movimento de pesquisa. No EAD é um movimento de pesquisa. Caiu para mim o conceito de didática e a sua origem. Então, o que é didática? Afinal, o que significa isso? Eu tenho 55 anos. Tenho 35 anos de trabalho. Trabalho esse, árduo, sofrível. Nunca trabalhei pelas ramificações das elites. A gente era o pobre, o ralador. Era não, é o pobre e o ralador. E o interessante é que quando tem um pobre e o ralador, ele tem pouco acesso à educação. Mas eu me lembro claramente que a minha didática no meu ensino fundamental era tradicional, o tal bancário, né? Você só joga
para você repetir. Nessa época, nos anos lá 70, que eu fui mais ou menos assim em 66, comecei a estudar com 7 anos, é só fazer a conta. Eu não gosto muito de exata, não, então eu não vou fazer a conta. Vocês aí analisem. Eu estudei no ensino fundamental, no ensino tradicional e militar. Naquela época era militar, chama atenção para o militarismo. A professora fala, e a gente tem que decorar. Eu me lembro de disputa entre tabuadas, eu me lembro disso tudo. Me lembro disso até hoje, uma professora rígida, muito rígida, do 1º à 4ª série. Da 5ª para a 8ª série, no passado, tá? No passado, da 5ª para a 8ª série, eu cheguei aqui porque a gente tinha que botar o nosso... Porque sempre foi colégio público, tá? Então nós tínhamos que botar nossa mesa arrumadinha, nós tínhamos que botar o lápis, a caneta, a gente tinha um ritual. Essa era a didática da época. Aí eu me lembro que quando eu cheguei na 5ª para a 8ª série, roubaram meu lápis, roubaram tudo. Não ficou nada na mesa. É impressionante. A didática, aí começa a vir as tendências pedagógicas. Houve uma mudança. Aí você observa o seguinte, eu vejo muito discurso. Então, a didática mudou. Agora é um professor para cada matéria. Quem é dessa época sabe o que eu estou falando. Aí eu vou falar mais à frente sobre as tendências e, por coincidência, quando eu estava estudando a didática, que é um conceito, um elemento pedagógico imprescindível para os docentes. Seja em qualquer nível, até na vida tem uma didática. Então, você tem que estudar muito bem a didática. E eu vejo hoje que a pedagogia consegue sintetizar muito bem a essência da didática. Estudando isso, eu cheguei a essa conclusão também. A didática vem em uma perspectiva instrumental e concebida como um conjunto de conhecimentos técnicos sobre como fazer pedagogia. Conhecimento antes apresentado de forma universal. E, consequentemente, desvinculado dos problemas relativos ao sentido e aos fins da educação, dos conteúdos específicos, assim como o contexto sociocultural concreto em que foram gerados. Então a didática ela começa a dar uma visão pedagógica da parte sociocultural. Sociocultural, eu em sociedade e a cultura. O nosso professor aí, ele fala das culturas inúteis. Não existe cultura inútil. É que ele está falando de um filme americano. E ele deve ter acompanhado cada capítulo do filme Games of Thrones, que é nada mais um filme direcionado à Guerra dos Tronos. Se analisar bem, o mundo de hoje está na mesma didática. Um lado a Rússia, o povo do gelo, né? Brasil, nem era conhecido na época. O Brasil, eu considero o Brasil seria os povos livres, né? Povo livre. O norte, que é os Estados Unidos. E a grande Europa, a que centraliza tudo, gerencia o mundo inteiro. Então você pode ver que existe uma didática assim. Se você analisar a tendência pedagógica da série. Mas, infelizmente, esse movimento conservador que quer que continuemos com essa ideia, que esse professor que acabou de falar aí, ele é o conhecimento de tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Volto a dizer, ele se apresenta assim. Eu sou isso. Ele tem tanto diploma nas costas que eu fico assim, abismado. As seitas cristãs idolatram. Menos um, o Caio Fábio. O Caio Fábio ele coloca uma situação interessante, que ele já vinha avisando sobre isso. Ele disse que já esbarrou com essa problemática, esse tipo de pessoa, esse tipo de personalidade. Ele já estava até cansado disso. Concordo com ele. Então a didática e as suas tendências pedagógicas fala isso com bastante propriedade. Explica isso muito bem. Mas a pergunta que não quer calar. Por que ainda a gente acredita nesse tipo de professor? A gente acredita nesse tipo de professor porque nós estamos vinculados ainda naquelas raízes tradicionais. Então, essas raízes tradicionais nos faz amarrar a esse tipo de professor. Então, temos que analisar bem a pedagogia, temos que analisar bem a didática desse professor. Ele é um centralizador. O conhecimento parte dele. E todos têm que ouvir. Observa-se com detalhe o entrevistador.
Ele fica igual um aluno. Ele só escuta, escuta, escuta e fala: nossa, quanta sabedoria. Eu só vou dizer: nossa, quanta asneira. Queria eu ter essa oportunidade e falar frente a frente a esse professor. Como ele fala asneira. Mas ele usa a palavra central, a Bíblia. Aí usa a seita cristã, que tem muito apelo, porque as pessoas não conseguem nem estudar o Evangelho. Eu estou aqui com o capítulo 8:17. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Jesus falou isso. Todos. Uma educação para todos. Opa! Eu já ouvi isso na didática. Educação para todos. Quem é que falou isso? Educação para todos. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Então entra o pai da didática, que tem uma proposta de educação para todos. Não é o que está dizendo aí em Lucas 8:17? Então a nossa pesquisa da didática chega em Comênios. Então Comênios é o pai da didática. Como alguém pode aprender? Ou alguém é capaz de aprender? Ensinar a todos e a tudo. A dinâmica de promover o aprendizado. A essência de Comênios. Todos podem aprender. Pilares da educação. Aprender e conhecer. Aprender é fazer. Aprender é conviver. Aprender é ser. Isso é Comênios. O pai da didática. O pilar de Comênios é aquilo que o aluno deve construir como um saber. O que nós, os professores, o tal dos sábios, né, temos que ensinar. O conhecimento tem que ter explicação prática e sólida. Comênios disse assim: o conhecimento tem que ter explicação prática e sólida. Isso condiz o que Jesus falou. Da mesma forma, tudo que estava escondido, será revelado. E tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Lucas 8:17. Isso é Jesus no evangelho dele. Diferente da seita cristã. A seita cristã ainda é amarrada ao tradicionalismo. Lá do século XV, XVI, se bobear no século I. Mas os discípulos tinham uma característica. Paulo tinha uma característica. Ele fazia cartas. Ele fazia essas cartas ser divulgadas. Ele fazia as pessoas lerem, estudarem, analisarem. João fala isso, né, com bastante propriedade. Filhinhos, filhinhos meus, analisai bem. Vê se não vem de Deus aquilo que está sendo falado. Jesus chama a atenção também quando ele diz assim, né, Jesus foi o maior mestre. Jesus é o maior mestre na área da educação. Só que a época de Jesus, quase 100% da população era analfabeta. Os discípulos eram praticamente todos eles analfabetos. Então o Espírito Santo, quando ele se revela ali, ele se revela com um propósito. Um propósito era de divulgar. O conhecimento vai para todos. Pedro, quando está falando, pessoas de outras regiões estão entendendo o que Pedro está falando. Nos tempos atuais, no século XXI, século esse da tecnologia, ao qual o professor aí anterior disse que são culturas inúteis, mas interessante, né? Ele usa essa cultura inútil para se divulgar. Mas não é aqui o propósito dessa conversa, desse bate-papo. Então, a didática de Comênios era essa: universalização, coisa que nos tempos passados era mais restrito à elite, à burguesia. E na Grécia não. A Grécia era totalmente diferente. A Grécia Antiga tinha uma característica deles fazerem, os filósofos, né, ele pegava e andava no meio da rua. Ele ia falando com a população, tirando dúvida. A pessoa perguntava, ele tirava, ele questionava, a pessoa questionava, ele tirava, trabalhava junto, aquela coisa toda. Na Grécia Antiga. Isso antes de Cristo. Quando Jesus vem ao mundo, o que Jesus faz? A mesma coisa. A mesma coisa. Ele atua sobre a população. Ele fala para milhões, o sermão da montanha. Ele fala do reino dos céus. Mas ele fala para a gente também. Se nós não conhecemos o segredo da terra, vai conhecer o segredo do céu. Então, assim, é analisar a fala do grande mestre Jesus. E ela está de acordo com o que fala Comênios. A universalização da educação. Outro ponto muito
importante é sobre a ideia da universalização da educação. Porque ele determina que a educação deve ser para todos. De novo, tá aí, gente, tá aí. Importante salientar que essa visão representa uma questão de paradigma, pois até o século XVII, poucos grupos sociais tinham acesso à educação formal. Meu amigo professor, o senhor está vivendo no século XVII. Me desculpe. Então, essa cultura inútil que você está falando, eu a uso. Eu estou estudando em casa usando o EAD. E eu estou lendo a didática magna. Educar tudo e a todos. É a didática magna. É o livro de Comênios. O pai da didática. Aí tem a ética e valores. Para Comênios, o processo da educação não é apenas os conteúdos a ser estudado, meu caro amigo, mas a aprendizagem dos valores, de atitudes que ajudarão a pessoa a ser melhor, no presente e no futuro. Os propósitos educativos precisam estar baseados no raciocínio lógico, na investigação científica e na formação do conceito de ser humano, enquanto sujeito moral, social, político, racional e afetivo. No conceito de Comênios. Está em acordo com Lucas 8,17. Estamos falando do século XVII. Temos a oportunidade, hoje, de estudar a didática, a maneira, como podemos passar esse conhecimento. E as redes sociais, ela vem com essa nova ênfase, essa nova metodologia, essa nova tendência. E está deixando muita gente assustada. Até o próprio professor está assustado. Porque o aluno chega lá com uma base que ele buscou na rede social e ele diz que tem que desconstruir. Ou seja, ele tem que robotizar o aluno de novo. Ou seja, ele tem que continuar com aquele movimento bancário, ficar depositando um monte de conhecimento aonde o aluno não vai entender bulufa. Isso é muito característico do século XVII, século XVI. Por quê? É muito simples. Era a igreja que educava. A igreja educava da sua maneira. E eu fico abismado, assim, meu caro professor, que esse tipo de didática que o senhor está querendo implantar de novo do século passado, do século XVII, Lutero, ele veio e combateu isso. O Lutero, no movimento protestante, ele vem e traduz a Bíblia. E assim ele começa a universalizar a Bíblia em certas regiões. Hoje, século XXI, o senhor quer que volte ao século XVII? Então eu recomendo a esse professor a ler o livro Didática Magna, de Comênios. Mas como ele é tão radical no seu método, ele é radical demais no método dele. Então, eu acho difícil ele aceitar esse educar tudo e a todos. Então, a didática não é um processo isolado, mas possui relação entre outras ciências e estabelecer inter-relações entre os conteúdos e os termos estudados. Podemos destacar de Comênios a sua contribuição para a educação, especificamente o campo da didática. Então a didática é o método. Como eu vou passar o conhecimento? Eu não posso chegar e dizer assim, eu sou sábio. Ah, não, mas não foi eu que falei, foi o cara que falou, foi o entrevistador que me chamou de sábio, mas isso é normal. Mas eu garanto a você, isso alimenta o teu ego. Você falou que disse o seguinte, peraí, eu como mecânico eu não entendo de mecânica, então você não é sábio. Então a sua didática está errada. E você também não pode afirmar que você é conhecedor da Bíblia só porque você tem um curso de teologia. Lutero também era teólogo. E aí? Entre Lutero e o senhor professor Rodrigo, eu ficaria com Lutero. Eu prefiro ficar com Lutero. Me desculpe. Porque o Lutero é uma visão bem mais ampla de um mundo que o nosso amigo aí, o professor Rodrigo, quer enfiar de novo os seus seguidores, a sua seita cristã,
no século da Era das Trevas, onde veio as cruzadas, onde começou as matanças, os muçulmanos eram os infiéis. Então, temos que ter cuidado, temos que estudar bem as tendências pedagógicas, que vamos ver mais à frente, e analisar os tempos atuais. O EAD, o estudo esse que eu estou estudando agora, ele me dá uma coisa espetacular, a oportunidade de pegar que Jesus falou para mim, o mestre dos mestres. Eu pego a didática de Comênios, pego as tendências pedagógicas do passado, do presente e quem sabe o futuro, com a nova filosofia, com a nova tendência EAD, que é o estudo à distância. Eu na minha casa estou estudando. Estou estudando didática e as tendências pedagógicas. E eu analisando a fala desse professor, ele está lá na tradicional, na tal liberal tradicional, que nada mais, nada menos que aquilo que Paulo Freire coloca com bastante propriedade. Eu falo e todo mundo baixa a orelha. Que pena que esse professor está indo por este caminho tão arcaico, tão atrasado. Então podemos analisar que nós temos a pedagogia, que ela tem um conteúdo. Exemplo, o mecânico. Eu vou dar o exemplo do mecânico. Ele tem um conteúdo, ele entende da mecânica. Agora, chegou um monte de alunos para esse professor que fala de mecânica ensinar. Aí ele vai usar a didática, o método. Então, ele vai ver que seus alunos, se ele tiver a estratégia da didática, o método, aí ele vai ter os conteúdos da mecânica, mas ele vai ter que criar o método, ele vai ter que criar as técnicas e ele vai criar a estratégia. Isso é didática, é uma ciência da pedagogia. Então, participar do processo de ensino e aprendizado não é uma tarefa fácil. E exige um olhar atento aos processos pedagógicos, aquilo que eu acabei de falar. A imagem sobre este processo levar experiências interessantes para o educando. Essa é a nossa visão da didática. Então, Comênios, ele nos coloca essa oportunidade de ter a arte de ensinar. Todos temos essa arte de ensinar. Todos. Comênios coloca isso. Uma educação de tudo para todos. Vamos falar de tudo para todos. Mas volto a dizer, não é fácil. Foi aquilo que foi. Porque ainda está enraizado em nós as educações tradicionais e militares. Porque hoje os jovens que são educados nas seitas cristãs, eles são formados para trabalhar no militarismo, nas áreas de segurança pública, pegar em armas. Aí você tenta entender o seguinte: qual é a pedagogia? O conteúdo é a Bíblia. Espera aí, é o Evangelho? E eu vou ser militar? Eu vou matar? Onde que está escrito nos 4 Evangelhos que temos que matar? Então a pedagogia, nesse caso aí, da seita cristã, não está batendo com a didática. Aí começa a ficar confuso na cabeça. Aí o aluno vai levantar o braço e vai dizer assim: mas professor, o senhor está dizendo que Jesus mandou pegar em arma? Se ele diz amar o próximo como a ti mesmo? Então a pedagogia conservadora, ela está muito próxima aos tempos das cruzadas. É muito simples. Lutero veio e acabou com isso. Que maravilha! E as novas seitas cristãs querem voltar com as cruzadas. Tem uma coisa errada com a pedagogia. Esses professores pseudo-sábios do Evangelho, e a didática também está errada. O professor é sábio e sabe de tudo. A didática está errada. Tem que estudar as tendências pedagógicas. Está longe do conceito de Comênios, muito longe. Não está sendo uma educação para todos. Está sendo uma educação restrita para aquelas pessoas que querem matar. Lamento, mas é a realidade da nova seita cristã. Continuando, os fundamentos de Comênicos e as práticas atuais. O ponto é você perceber em cada um os fenômenos humanos. Você tem que perceber os fenômenos humanos necessários e históricos que
lideraram a educação. Sempre houve esta presença da arte de refletir. Temos que refletir. Mas nunca houve, historicamente, o como refletir. Sempre teve aquela dica, temos que refletir, mas não teve o como. A não ser com Comênios. Comênios veio e deu a didática para a gente refletir. Como fazer? Na sociedade ocidental, os gregos na Grécia Antiga, Platão, né? Formar o homem no mundo das ideias da construção. Aí vem o princípio da paideia. O sentido máximo de que você forma para que o sujeito aprenda a viver na sociedade. Não existe uma escola, um momento, uma matéria. Você aprende com a vida, para se tornar um cidadão. Na época dos gregos, não existia uma escola, mas existia o quê? Você vai aprendendo. Os filósofos ensinando no meio ali, ó. Ele andava entre homens, mulheres, ele ia ensinando. Os romanos na antiguidade, o Cícero, o sentido máximo à natureza, pedra é pedra. Filósofo é filósofo. A pedra é pedra, filósofo é filósofo. Sendo que parece que nos tempos atuais tem filósofo que está virando pedra. E tem pedra que está filosofando. O problema é quem está escutando a pedra filosofar. Eu sou uma pedra em lapidação. O EAD está me lapidando. Eu sou pedra bruta sendo lapidada. Vou ser um filósofo? Vou ser um pedagogo? Não sei. Não estou em busca de títulos. Eu estou em busca da capacidade do bem escrever, a retórica, a dialética, o falar bem e escrever bem. E a dialética de como convencer que a metodologia e as tendências pedagógicas é uma realidade. Mas depende muito dos governos? Não deveria. Nos tempos atuais, no século XXI, eu estudando a didática e as tendências pedagógicas, eu não vou nem me basear no companheiro Lula, nem vou me basear no tal militarismo das escolas militares, que tem aquela rotina, aquela coisa de bancário, só deposita. E eles mesmos são incapazes de executar aquilo tudo que é depositado. Esses generais arcaicos no Brasil. O Brasil é cheio de general arcaico. Capitães América. O Games of Thrones, ele mostra a realidade do Brasil. Queria muito que o Brasil fosse a realidade do povo livre, mas infelizmente não é. Era para ser. Porque a tendência pedagógica é o quê? Transformar. É a libertária. Mas infelizmente, os tradicionalistas querem sempre colocar cabresto. Lamentavelmente, isso acontece. Mas eu não vou me basear nesses líderes, nem no nosso amigo professor aí, que é sábio. Tem mais título nas costas de qualquer um. Volto a dizer, a sabedoria não é para os sábios. A sabedoria é para aqueles que sabem fazer, sabem ensinar, tem a arte da didática. Aí eu vou falar de uma tendência do meu passado que foi baseada no ensino fundamental. É a tendência liberal. Uma das técnicas de aprendizagem utilizada por essa tendência é a memorização, bastante comum no ensino da tarefa, operacionais, ou a da matemática, é aquelas únicas para decorar a tabuada. A tradicional liberal tem uma característica que me chama muita atenção em relação aos conservadores. Eles podem decorar a Bíblia. Interessante, né? Vou decorar a Bíblia. Então vou decorar. Já vou decorar. Você observa que os novos pastores, que você vai debater qualquer coisa, eles já falam o seguinte: não, em Lucas 8:17 está escrito isso, a sua interpretação está errada. Não, que Timóteo 13 não sei o quê. Não, que em Jesus 25 está escrito isso, não sei o quê. Não, que em Atos não sei o quê. Não, que Bolsonaro 22 está escrito isso. Não, que Lula 13, versículo 1 está dizendo isso. Isso é decoreba. Isso é decoreba. Então, a teologia hoje está baseada na decoreba. É como se fosse números, estatísticas. Tudo lá tem resposta.
Mas foi assim que Jesus ensinou? Então, vamos nos transportar lá atrás. O mestre dos mestres, Jesus. Jesus está andando, encontra uma mulher que tem um problema sério, está sangrando, não tem cura, os médicos condenaram. Aí ele cura. E essa cura, já pensou se Jesus chega para ela e fala, não, procura nas escrituras isso e aquilo que lá estará. Já pensou se Jesus usasse esse tipo de método? Não. Jesus escutava, Jesus era intercalado, as pessoas perguntavam, Jesus respondia, Jesus achava a ação. E Jesus reagia a essa ação. Então a tendência liberal, conservadora, Jesus enfrentou. Ele enfrenta essa tendência liberal e conservadora. Era o Templo de Salomão, que não ficou pedra sobre pedra. O que ele quis dizer? A renovação, o progresso ia destruir todo aquele método de educação que os conservadores na época estavam implantando. E hoje em dia não muda, é a mesma coisa. Exclui. A tendência liberal é exclusão, não é educação para todos. Aí entra a segunda tendência, que é dos tempos atuais, que é a progressista. Uma das técnicas utilizadas nessa tendência é a discussão, em grupo, muito empregada em diferentes áreas de conhecimento, em atividade em sala de aula, em que um grupo de alunos vão debater. Aí é grupos de alunos debatendo e o professor interagindo. Às vezes tem aluno que tem um conhecimento que nem o professor tem. E às vezes o professor dá uma saída, não, eu tenho que pesquisar. Não, vamos pesquisar junto então. Antigamente, quando um aluno questionava o professor, aí ele falava assim, não, eu tenho que pesquisar. Ele saía por uma tangência. Porque na tendência liberal, não era aceitável o questionamento do aluno. Por quê? Eu sei tudo. É igual o nosso professor aí inicial. Ele é sábio, ele sabe tudo. Não sabe. Ele não sabe. Nunca vai saber. Ele tem parte da ideia, daquilo que foi concebido, que ele aprendeu na faculdade, que ele estudou. Não adianta ele sair pelo mundo com o dinheiro dos outros, bancando o arqueólogo, buscando esqueletos, onde a resposta está dentro do aluno. A resposta está dentro da criança. A sabedoria vem de dentro, vem dos humildes. Então, amigo, eu sou pedra. Pedra em lapidação. E o único caminho que pode me levar é a educação. Então eu sou um ser humano com erros, com acertos, e eu vou me descobrindo na educação. E como sociedade, temos as tendências. Temos as tendências antigas e temos as tendências hoje progressistas. Claro, volto a dizer, os conservadores não vão admitir. Não adianta. A briga na educação já vem de muito tempo. A Revolução Francesa, ela surge num movimento dentro da sala de aula, o iluminismo, onde o rei mandava em tudo. É mais ou menos aí o que aconteceu com esse nosso professor aí. Parece um rei do conhecimento. Parece que ele está falando uma coisa desconhecida de todo mundo. Estranho. Então, esse professor, o divisor de águas dele, ele afirma com bastante propriedade, é quando ele vai no Jô Soares. É como se o rei fosse no Papa. Interessante, né? O rei foi no Papa. Aí o Papa deu a benção e o cara tá aí. Nada contra. Eu não sou seguidor da seita cristã, entendeu? Eu tento me basear no que um mestre me falou, entendeu? Eu não me baseio na seita cristã. Seita cristã é religião. Entendeu? E as religiões estão pecando na didática. Ela tem o conteúdo, mas peca na didática. A doutrina espírita, exemplo, eu vou exemplificar a doutrina espírita. Ela tem 5 conteúdos espetaculares: o livro dos espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o que é o Espiritismo. Então esses 5 livros é o conteúdo. Agora, você tem que fazer uma dinâmica, você tem que fazer uma didática. A didática na época de Kardec, que foi 1800 e bolinha, então a didática lá era um pouco diferente. E hoje, infelizmente, os nossos irmãozinhos dono de casa
espírita estão com essa mesma didática. O que acontece? As casas ficam vazias. Porque não há não há uma integração. Não há. Você vai numa casa espírita, o expositor fala como se fosse um professor, dentro de uma autoridade, que ele estudou o assunto, e as pessoas escutam, a maioria delas nem levanta o braço. Terminou, vai para o passe. A pessoa está em busca de um milagre. Kardec hoje, se ele estivesse no século hoje, 21, ele ia ficar assim, nossa, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. O Livro dos Espíritos veio falando da lei do progresso. E era para todo mundo progredir. E a doutrina espírita ela não progrediu. Ficou no mesmo ritualzinho lá de 1856, 57, quando surgiu as primeiras obras. Aí o esvaziamento da cultura espírita é notório. Você vai palestrar, tu chega ali, tem 6, 7, 10 gatos pingados lá. Aí você dá a sua palestra, termina a sua fala e vai para casa frustrado. Aí eu preferi ir para as redes sociais, chegar aqui nesse canalzinho e fazer esse mesmo monólogo. Queria eu debater, queria eu conversar, mas espera aí, eu não tenho como conversar porque eu sou pedra. Comênios falou isso, pedra é pedra, filósofo é filósofo. Então pedra não vai dialogar com o filósofo. Então pedra vai para o deserto e vai filosofar com outras pedras. Esse é o mundo que nós vivemos. Sendo que a tendência progressista, ela já disse, se tu juntar várias pedras, pode sair coisa boa ali. Basta raciocinar. Basta entender. Então, aí na seita cristã é assim, aleluia, glória. O cara acaba de falar, amém, amém. E vai nesse amém, aleluia, glória, amém, aleluia, glória, amém, aleluia, glória. O mestre Jesus fica assim, ué, foi assim também que eu ensinei na época? Não, também não. Então você pode ver que, tanto na doutrina espírita, tanto na seita cristã, tem essa problemática. Agora, interessante, os muçulmanos. Os muçulmanos eles estudam em grupos. Os muçulmanos usam o Corão como uma leitura de oração. Eles oram e têm ação. Interessante. Eles estudam em comunidade. Opa, uma tendência progressista. Por isso que incomoda tanto a gente aqui do Ocidente. Tão arcaico na tendência liberal, que na realidade é uma tendência tradicional conservadora. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. E vamos assim sucessivamente chegar no 9 vezes 9, 81. E assim vai. Essa é a nossa... Aí os alunos olham assim, meu Deus, que aula chata. Os jovens vão para as igrejas, oh meu Deus, aleluia. Nem eles sabem por que estão falando aleluia. Mas o pastor está falando, está todo mundo falando. É a repetição. Que bom que isso tudo está muito bem esclarecido nas tendências pedagógicas. Quem sabe, estudando, a gente entra num consenso. A gente entra num objetivo. A criança. A criança, ela está cansada dessa rotina tradicional. Essa rotina liberal. O professor é o cara. Na realidade, ele é o cara de pau. Ele não sabe nada. Mas ele fala bonito, articula bem. E foi no Jô Soares. Não podemos deixar de esquecer disso. Então, no Brasil, eu passei pelas 3 linhas de pensamento. Eu sou exemplo disso, que eu passei pelas 3 linhas de pensamento. A tendência tradicional, a conservadora, a que eu acabei de relatar, a decoreba, Ctrl-C, Ctrl-V, a tendência renovadora, que tentou fazer uma renovação progressivista, escola nova, mas continuou na tradicional. E a tecnicista, que surgiu o ensino técnico profissionalizante. O ensino técnico profissionalizante eu tenho 2. Eu sou eletrotécnico e eu sou técnico de radiologia. Eu tenho 2 ensino técnico. Da tendência tecnicista. As aulas que eu tive foram para professores técnicos. Isso está na tendência tecnicista. Agora, é só buscar lá e pesquisar. Então, as tendências tradicional, liberal, eu passei por elas. Me acrescentou o quê? Só na área técnica que me acrescentou alguma coisa.
Aí eu fico imaginando, eu estava me imaginando tentar fazer alguma coisa num nível mais elevado, o universitário. Mas com essa base tecnicista, aí surgiu os politécnicos, aquela coisa, aí não me animei a gastar um dinheiro. Até tentei no politécnico de rede de telecomunicações, mas não dou muito paciência exata. Eu não sou muito um cara de ficar executando. Aperta parafuso, desaperta parafuso, aperta parafuso, desaperta parafuso, aperta parafuso, desaperta parafuso. Ou aquela filosofia, né? Pega uma cenoura, entrega a cenoura. Pega outra cenoura, entrega a cenoura. Pega outra cenoura, entrega a cenoura. Chega um ponto que o corpo cansa de você ficar dando tanta cenoura e recebe tão pouco. Mas nesses meus 35 anos eu acompanhei todas essas tendências. Vivenciei essas tendências nas salas de aulas. Os data shows. Tu chegava lá e ficava feliz. E vai passar um vídeo. Todo mundo dormia. Todo mundo na sala de aula dormia. Porque passava o data show, a pessoa está cansada porque trabalhava, estudava à noite. Então, é uma tendência que não deu certo. Mas deu certo naquela época, naquele movimento. O Lula mesmo falou, não precisamos de engenheiro, queremos técnico. Para quê? A tendência progressista fala assim para o Lula, para que você precisa de técnico? Você tem que apresentar o projeto. E aí eu vou te dizer quantos técnicos vai precisar. Sabendo que estes técnicos vão ser demitidos no fim do projeto. Isso não é claro na sociedade. Isso nunca foi claro. Eu sou vítima do Lula, como também sou vítima do Bolsonaro, como também já fui vítima do FHC. O FHC chegou e disse, vamos gerar milhões de emprego privatizando as telecomunicações. Beleza, eu perdi o meu emprego. Chegou as privatizações. Olha os serviços hoje que estão sendo apresentados. Horríveis. Agora entrou o 5G. Mal tem o 2G rodando por aí. Agora nós temos o 5G. É um país que é atrasado em tudo, mas quer mostrar ao mundo que está avançado. O movimento, para você ter uma ideia, o movimento hippie, que começa a entrar depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento hippie, ele acontece nos anos 70 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só foi possível esses movimentos hippie, o rock, depois do fim da ditadura militar. Porque nós tínhamos um problema muito sério dos comunistas invadir esse país. E eu, que sou dessa época, estou até hoje esperando os comunistas. E o que mais me surpreende é que agora estão voltando com esses mesmos discursos. O Bolsonaro, o mito, vai evitar a invasão comunista no Brasil. Eu gostaria muito de querer entender, mas infelizmente a nossa educação ela tem esse vínculo. A política, porque sai da política o dinheiro para o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. É a política que determina o tipo de educação que vai ser feita. Então dá para entender que quando o Bolsonaro assume o poder, volta antigas rixas, volta a Guerra Fria. A Guerra Fria voltou. Nossa, essa guerra agora da Rússia com a Ucrânia, já estavam gente já dizendo que é o fim do mundo. E a guerra já está acabando. E não foi guerra. A Rússia foi lá e invadiu a cidade da Ucrânia. Ponto final. Por que motivo? Razão? Isso aqui na América Latina, escravo dos Estados Unidos, nós não sabemos a razão, o motivo, nem a causa. A gente sabe aquilo que a mídia fala. É aquilo que eu falei. Os conservadores têm uma coisa interessante, eles atacam a mídia. Mas o nosso professor aí, ele disse o seguinte, que a mídia foi muito importante para ele. Colocou ele no mercado. Ele ficou acessível. E está ganhando muito dinheiro graças à mídia. E ele é conservador. E os conservadores atacam a mídia. Interessante, ele teve no Jô Soares, ele teve na mídia. O Olavo de Carvalho, um grande filósofo desses conservadores, ele na época dos vídeos que se você pesquisar, e que as pessoas hoje não querem pesquisar, mas se você pesquisar você vai encontrar. O Olavo de Carvalho, novinho, ele foi editor da Globo, ele fazia editorial no jornal Globo. O que ele faz é que ele foi demitido da Globo e ele começou a fazer uma crítica à Globo, meteu o pau na Globo, falou da revista Caras. Mas naquela época, quando ele era mais novo, ele era o guru das estrelas. Porque ele quis colocar a astrologia, que eu não tenho nada contra, e eu até concordei com algumas linhas dele em relação à astrologia. E interessante que ele hoje ele era guru do Bolsonaro, conservador. Ué, que coisa estranha. Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, num debate entre astrologia, astronomia, um físico de astronomia, e o astrônomo explicava a sua linha, e o Olavo de Carvalho explicava a sua linha da astrologia.
Ele queria colocar a astrologia também como um estudo científico. Eu reconheço a astrologia também como um estudo científico. Mas, infelizmente, depois mudou-se. A coisa ficou assim, tudo a gente pode debater. Só que os conservadores hoje não querem debater nada. Ou é isso ou é aquilo, mas só que eles se queimam no próprio passado. As cruzadas é a maior queimação da seita cristã. Não dá para tampar os olhos para as cruzadas. Então, eu vivenciei a linha tradicional. E agora eu estou vivenciando a linha tendência pedagógica progressista. Então ela é libertadora, ela é libertária e tem a crítica social dos conteúdos. Então nós já estamos criticando os próprios conteúdos que já estão sendo colocados. Isso é muito bom. Isso é formador de opinião. Isso já é formador até de cientista. Então o professor na libertadora ele passa a ser um animador. O que é animador? Ou um coordenador. Ele passa, vamos gente, vamos que eu estou junto com vocês. Isso é um animador, na libertadora. O aluno na libertadora ele é crítico, claro, tem que criticar, ué. Vai ficar dizendo amém a tudo? Não. E o método é um método de debate. Vamos debater. Temas geradores. Então temos que debater esses temas na libertadora. Na libertária, o professor é um orientador. Participativo. O aluno tem que ser participativo. E vivência do grupo. A vivência do grupo. Então o grupo vai ser ouvido, a vivência do grupo. O aluno participativo e o professor orientador. Essa é a libertária. Crítico social dos conteúdos. Aí eu vou colocar aqui mais ou menos o evangelho. Vamos fazer crítico social dos conteúdos. Eu vou pegar a tendência pedagógica progressista. Aí eu vou pegar o crítico social do costume. Aí tem uma pessoa que é mediadora. Mediador. O professor. O aluno é transformador. E vai analisar criticamente se é realmente aquilo que foi. Se foi realmente aquilo que Jesus falou. Nessa passagem aí nós podemos ter uma análise progressista, crítico, social dos conteúdos. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado. E tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Aí o professor vai mediar isso aí. O aluno vai transformar esse conhecimento para todos. E vamos ter uma análise crítica. Não é isso que Jesus está falando? Tem algo oculto aí. Temos que buscar esses ocultos. E temos que começar a revelar. Então esse nosso professor Rodrigo aí, que coloca aí como cultura da inutilidade, é bom ele... Eu sei que nunca nós vamos nos encontrar, porque a linha que ele anda, eu não ando. Ele anda na linha lá do século XVII. Eu sou do século XXI. Eu sou pedra. Ele é um rubi. Então essa é a diferença entre mim e ele. Mas eu quero colocar uma questão interessante de um sábio. Esse sábio diz o seguinte: dentre os vícios, qual é que pode se considerar o radical? Então o sábio fez essa pergunta. Dentre os vícios, qual que se pode se considerar o radical? A resposta é o seguinte: temos-lhe dito muitas vezes o egoísmo. Porque quando o cara chega no topo da montanha, eu quero resumir na área da educação, quando o cara chega no topo da montanha, ele é egoísta. Ele quer tudo só para ele. Ele não quer mostrar o caminho. As tendências pedagógicas são caminhos. Teve a sua importância no passado, tem a sua importância no presente e tem a sua importância no futuro. E qual é o futuro? Qual é o tipo de aluno que eu quero ser? Eu quero ser aluno crítico, eu quero ser um aluno participativo e quero ser um aluno transformador. Eu não quero ficar colhendo cenoura, entregar. Pega a cenoura, coloca, pega a cenoura, coloca, pega a cenoura, coloca, pega a cenoura, coloca, entrega. Meta. Eu não quero ficar fazendo meta. Eu não quero criar robô. Então eu agradeço muito ao EAD
por me ensinar a pesquisar sobre didática e as tendências pedagógicas. E principalmente, Comênios. Então, Comênios, na sua didática magna, ele deixa bem enfatizado: educar tudo e a todos. Então, você um dia vai ser professor? Eu vou ser professor? Não, acredito que não. Porque o que é ser professor? Agora, eu posso trocar a experiência, mas eu não preciso estar numa sala de aula. Não preciso estar numa sala de aula. Eu posso debater os temas e os conteúdos dentro daquela experiência que eu adquiri. A didática é a experiência que você vai adquirindo ao longo da vida. E meu amigo professor Rodrigo, lamento, eu sei que você é uma celebridade, mas de sabedoria está longe, está muito longe. Lamento, mas o mundo é assim. O mundo é assim. É a mídia, né? Ainda bem que tu foi no Jô Soares. Palmas. Você foi no Papa, pediu uma benção. E ele... Agora, como você coloca a visão de mundo em relação a Jesus, está muito longe. Me desculpe. Porque Jesus é uma experiência interna. Jesus é, dessa maneira aí, da mesma forma, tudo que está escondido será revelado. E tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Quando eu vejo os conservadores querendo ocultar a sexualidade humana, excluir essa ciência, vocês vão cometer erros e mais erros de séculos de atraso. Se não estudar o ser humano na sua complexidade, na sua essência, no início, no meio, até a sexualidade da alma, então você não chegou ao ponto crucial que é Jesus. Essa é meu resumo, um comparativo do meu EAD, que está formando uma pedra, ainda muito longe de ser um rubi. Até a próxima.